Bem-vindos, pessoal, bem-vindos aí à nossa segunda aula do nosso segundo módulo. Como a gente falou na aula anterior, a gente falou a parte mais teórica nessa nossa última aula, e agora a gente vai trazer uma aula que vai trazer algumas coisas teóricas assim, mas a gente vai trabalhar muito mais a questão prática. Então, a nossa segunda aula vai falar diretamente sobre criação e aspectos legais da lei municipal, né, do Conselho Municipal, da lei que cria o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente. Vamos entrar aqui em alguns aspectos legais e trabalhar uma ideia mais prática. Bom, quando a gente fala então de criação, a gente vai definir aqui e traçar alguns passos, tá? Esses passos aqui são fundamentais para uma criação e a definição de um bom conselho, de um conselho que vai ser atuante. É importante a gente destacar aqui que, apesar de a gente estar falando de criação, ok? A gente está falando de criação no sentido mais amplo, uma vez que a gente já entendeu na aula anterior que implementação e funcionamento são termos mais corretos, uma vez que a criação foi feita lá no Estatuto da Criança e Adolescente, como a gente já falou na aula anterior. Então, qualquer dúvida, voltem lá. Então, a gente vai falar usar a expressão criação aqui, mas no sentido de implementação e funcionamento. Tranquilo? Feito esse breve combinado com vocês, vamos passar ali para os nossos passos. Tá? Primeiro passo, e o passo fundamental, é a vontade política. E aqui não estou dizendo de vontade política enquanto administração pública só. Estou falando em vontade política de toda a sociedade, toda a comunidade. Então, tanto a administração pública quanto a sociedade civil precisam demonstrar essa vontade política, essa vontade de se movimentar, de se mobilizar, de fazer acontecer o conselho, de fazer isso se tornar realidade. É importante também, eu esqueci de destacar, mas ainda dá tempo, que nós, apesar de também estarmos falando aqui de criação, gente, essa mesma regra aqui, ela vale para os municípios onde os conselhos, por algum motivo, estão parados, não estão funcionando. A gente recebe muito pedido. É isso, como vamos retomar o funcionamento do conselho que está parado. Então, a lógica é a mesma, tá? Nós estamos falando aqui de criação, mas a lógica vai continuar sendo a mesma para quem quiser, para os locais onde o conselho já esteja implementado, mas não esteja funcionando, certo? Bom, voltando aqui então à vontade política, é fundamental que se tenha vontade política, tanto de implementar o conselho, quanto de fazer ele voltar a funcionar. Eu preciso dessa vontade política, e essa vontade política tem que partir da administração e da sociedade civil. O nosso maior problema em matéria de conselho é que essa sequência aqui ela é invertida. Os municípios, via de regra, fazem toda essa parte daqui para baixo, de criar comissão, definir assembleia, decreto, traz toda essa lógica aqui primeiro, para depois discutir a vontade política. Isso faz com que a população, principalmente, né, mas no geral, não valorize esse órgão, porque eles nem sabem o que é. E já foi imposto a eles a existência e a participação nesse órgão. Como que eu vou valorizar, como que eu vou respeitar, como que eu vou entender a importância de algo que eu nem sei e nem da construção eu participei? Então, um dos primeiros problemas que existem hoje nos conselhos está aqui, na sua implementação. Nós não preocupamos em fazer um trabalho de paciência. Eu tive que correr para criar o conselho para ele estar já feito, sendo que eu deveria
Muito pelo contrário, começar a fazer um trabalho de conscientização, começar a fazer um trabalho de estimular essa vontade política nos dois, tanto na administração quanto na sociedade civil. Durante um bom tempo, nós tivemos, muitas experiências de que essa falta de importância, essas experiências demonstraram que essa falta de importância, hoje, principalmente, está muito focada dentro da administração. Em um determinado momento, a gente já teve, sim, um problema de sociedade civil. Mas hoje, principalmente, nós temos um problema muito maior de falta de vontade ou de falta de seriedade com o Conselho pelos representantes da administração municipal, o que, no meu modo de pensar, é um absurdo. A sociedade civil, ela é voluntária. A administração, isso é um trabalho. Tanto é que reuniões acontecidas fora do horário do trabalho geram, e isso é decisão dos tribunais, direito à hora extra, se for a reunião acontecer após o horário de trabalho. Então, a gente não consegue entender, olhando só por esse prisma, qual que é o problema. Mas o problema não é o fato dos membros, representantes da administração pública não quiserem participar. É porque eles não foram imbuídos dessa importância, dessa vontade política. Eles não participaram do momento de construção. Na prática, o que muitas vezes acontece é a Secretaria Municipal de Assistência Social correr, pegar um outro modelo de lei, criar um modelo de lei e mandar para o Legislativo, fazer os trâmites ali jurídicos, mandar para o Legislativo, e lá já coloca que tem que ter uma representação da saúde, um representante da administração, um representante da educação. E aí, quando eles assustam, chega lá, saiu uma lei e você tem que estar lá no conselho, porque você é membro do conselho. Sem o convencimento. Sendo que o ideal era chamá-los para um momento de discussão. Nós precisamos implementar o Conselho da Criança. Nós precisamos retomar o funcionamento do Conselho da Criança. E como que a gente vai fazer isso? Vem aqui saúde, vem aqui educação, vem aqui administração, gabinete, vem aqui Secretaria de Cultura, de Obras. Ainda que eles não sejam membros do Conselho, mas é toda a administração se organizando, participando daquele momento, aonde eu vou explicar o que é o Conselho, qual a função do Conselho, informar que antes da gente pensar em uso de recurso, o Conselho precisa estar organizado. Só assim que eu vou conseguir fazer com que esse órgão, essas pessoas que estão ali, deem valor, ou tratem com a seriedade devida e entendam o seu papel dentro do Conselho, de não ser mero balançador de cabeça. Não tem coisa mais chata do que participar de um momento onde você fica só balançando a cabeça porque você não sabe nem o que está acontecendo. Então, essa falta de participação, ela está lá na origem do Conselho. E se o nosso Conselho não está funcionando, a gente quer reativar, a gente precisa trabalhar antes de preocupar com formação de membros, eleição de membros, reeleição e discutir indicação. Primeiro, a gente precisa fomentar e trabalhar essa vontade política. Tudo o que eu disse aqui, gente, vale também para a sociedade civil. Se eu quero criar ou eu quero retomar o Conselho, eu preciso trazer a sociedade civil para esse momento de discussão, antes de pensar em inseri-lo ali enquanto membro forçadamente. Eu preciso trabalhar, realizar ações, realizar momentos em que eles também vão estar participando dessa discussão para a criação ou para a reorganização ou para a retomada de funcionamento desse Conselho. Se não fizer isso, se eu não trabalhar isso, se eu não entender, inclusive, que isso aqui pode levar um tempo, não vai funcionar da noite para o dia,
eu não vou ter um conselho que funcione. Precisamos parar de ser imediatista, porque eu tenho dinheiro no fundo, eu vou sair correndo, atropelando tudo para usar esse dinheiro. Porque eu vou fazer isso e no ano que vem, se cair um novo recurso, eu não vou conseguir usar novamente. Porque eu não tenho essa organização. Então é fundamental, ainda que você tenha um recurso parado, respire, tire ali um prazo e organize e trabalhe essa vontade política. Aí a gente consegue desenvolver todo o resto. A partir então dessa vontade política, nós vamos criar a comissão ou vamos montar uma comissão de criação, naquela lógica que a gente falou, de implementação e funcionamento. Essa comissão, ela deve conter os representantes que foram trabalhados lá naquele momento de fomentação de vontade política. Pode ser que naquele momento eu consegui uma participação significativa e consegui, por exemplo, a participação da Secretaria de Obras. Mas que talvez a sua participação enquanto membro do Conselho possa ser realizada de outra forma, não enquanto membro, mas como participante. E eu posso deixar membros para outras secretarias que a gente está entendendo que naquele momento precisam constituir o Conselho com mais urgência. Então eu posso deixar de colocar uma Secretaria X para permitir ali a colocação da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, do gabinete, né, ou da Secretaria de Administração Pública, seja qual esfera for, ou do jurídico. Tudo isso eu vou buscar depois que eu trabalhar a vontade política. Aí a gente vai criar essa comissão com alguns membros pós essa estimulação. Essa comissão precisa ser paritária? O ideal é que ela seja paritária, que eu tenha tantos representantes da administração quanto representantes da sociedade civil. Isso para quê? Para evitar que eu tenha uma legislação, que eu construa um instrumento que tenha mais tendência a defender ou que já venha contaminado em sua essência. Então, sim, deve-se dar prioridade para uma comissão paritária. Se isso não acontecer, aí, se não tiver condição disso acontecer, aí nós vamos fazer com a comissão, ainda que ela não esteja em paridade. Ok? Sempre tem que ter participação social? Sim. A sociedade civil é fundamental aqui como administração, então tem que ter participação dos dois. Eu posso, talvez, não ter paridade nesse momento da comissão da comissão de criação ou de reorganização. Depende da realidade que o município de vocês está vivendo. Definida essa lógica, né, é feita então essa criação em uma assembleia, onde todos os atores envolvidos no momento de mobilização vão estar e vão definir, ou vão delegar, ou autorizar que aqueles membros, aqueles representantes, comecem a criar o conselho. É importante destacar aqui que essa comissão que vai ser tirada, pode ser tirada de qualquer forma, tá? Pode ser tirada por aclamação, pode ser tirada por voto individual, pode ser tirada por chapa. De repente quer construir uma chapa para criar essa comissão com aqueles membros ali. Eles podem se juntar e criar e não vai haver problema. Não há uma regra, tá, instituída para a criação dessa comissão, salvo ser definida em uma assembleia. É um momento de participação da rede para que eles possam ali sim escolher seus representantes. A partir desse momento, dessa criação, o Executivo Municipal passa a ter a obrigação de criar um decreto, que é um decreto provisório, um decreto com tempo limitado. Ele vai funcionar até que essa comissão atinja o seu objetivo. Tá? Então, esse decreto ele é um decreto instituidor. De quem? Da comissão.
é esse decreto que vai instituir aquela comissão, tanto para criar o conselho quanto para reorganizar. A partir desse decreto, pode ser criada uma portaria que vai definir quem são aqueles representantes. É importante dizer que essa definição aqui também pode ser feita no decreto. A portaria ela não é obrigatória. Ela seria, a portaria ela é juridicamente mais interessante. Ok? Porque a portaria é mais, ela é mais fácil de mobilizar. Então, eu tenho, por exemplo, a portaria que pode ser feita pela Secretaria de Assistência, pela Secretaria de Saúde, para nomear os seus membros. Eu não preciso me restringir ao chefe do Executivo. Já no decreto eu tenho que ser feito pelo chefe do Executivo. Ok? Então, a portaria ela é obrigatória? Não. Ela é juridicamente um instrumento melhor para fazer. Mas se já quiser fazer essa nomeação dentro do decreto, nada impede. Tá? Então, eu posso ter o decreto que fala que eu vou ter um representante da Secretaria de Saúde, da Assistência, do Esporte, lembrando que isso é da comissão, tá? E mais representantes da entidade X, da entidade Y e da entidade Z. Ali os secretários podem expedir a portaria e definir entre os seus trabalhadores qual vai ser o representante da saúde nessa comissão. Certo? Então, tem que fazer portaria? A gente precisa deixar isso bem claro, porque às vezes a pessoa depois manda. Ah, mas tem que fazer a portaria? Não. Indicamos que se faça, mas se quiser deixar só pelo decreto, fiquem à vontade, também vai ter o mesmo valor legal. A função é definida nesse decreto. O decreto que vai definir expressamente qual é a função dessa comissão, que via de regra será criar uma minuta de lei. Olha a expressão que a gente está fazendo, falando, criar uma minuta de lei, não é copiar uma minuta de lei. Ela vai criar a minuta da lei e, além disso, regularizar a eleição dos membros da sociedade civil. É importante entender que os membros governamentais não são eleitos. Os membros governamentais, eles são indicados. Ok? Então, é indicado, ele não é eleito. O membro da governamental é o governo que indica. Então, quando nós falamos em mandato do Conselho, em prazo, é para a sociedade civil. É eles que têm prazo para poder mudar. Por quê? O órgão público vai ter o prazo de mudar conforme muda-se a gestão. Ah, mas se continuar a reeleição, ela vai permitir a recondução das mesmas pessoas. Ok? Via de regra, a sociedade civil também não tem um mandato e não pode ser reconduzido. A reeleição também vai valer da mesma forma para a governamental. É a eleição que vai dar o prazo de mandato aí para aqueles conselheiros. Ok? E também vai ter a função de empossar os novos ou os membros no caso de reorganização. Por que vai ser essa comissão responsável por empossar? Porque o conselho ou não está funcionando ou ele não existe. Então, eu preciso dessa comissão, emposse essas pessoas. E a partir daquela posse, os conselheiros começam a exercer o seu papel e esse decreto perde a sua validade. Lembrando que quem faz o instrumento de nomeação vai ser o Executivo Municipal, certo? Mas quem vai dar a posse, chegar lá e falar se está empossado, é essa comissão. Então, essa comissão, via de regra, tem essas três funções. Pode ter outras funções? Pode.
Mas, essencialmente, eu preciso que esse decreto tenha essas 3 funções para que, a partir daí, eu possa constituir o conselho. Se essa comissão não puder criar a minuta de lei, se essa comissão não puder regular a eleição dos membros da sociedade civil e nem empossar os membros, qual é o sentido da existência dessa comissão? Por que a gente fala criar minuta de lei? Porque quem vai aprovar essa lei é o Legislativo Municipal. Então, ele cria a minuta, encaminha para o Executivo encaminha, faltou uma fase aqui, né, que a gente precisa destacar, voltando então, ele cria a minuta de lei, busca novamente aquela Assembleia, apresenta a Assembleia, uma vez que a Assembleia concorda, encaminha essa minuta para o Poder Executivo, que vai analisar as questões jurídicas pertinentes e encaminhar ao Poder Legislativo. A partir daí, o Legislativo recebe essa minuta de lei com prioridade. Lembra? Criança, adolescente, prioridade absoluta. Então, com prioridade, vai com urgência, tem que ir com urgência, para que possa passar mais rapidamente pelas câmaras, pelas comissões, e ser, então, definido, né, de ser ali analisado na Câmara, e uma vez que a Câmara aprova, volta para a sanção, e a partir de então, está instituído o Conselho. Gente, nesse primeiro momento é isso, tá? Então, esse é o primeiro passo para a implementação do Conselho. E nas nossas próximas aulas, nós vamos continuar a falar, vamos entrar no primeiro momento na lei e depois no regimento interno. Da mesma forma que fizemos aqui, nós vamos falar ponto por ponto para ser bem didático e bem prático para que vocês possam entender. Certinho? Um abraço, vejo vocês na próxima aula.